Então, o que acontece? A nossa legislação, ela estabelece que o adotante tem que ter 16 anos a mais, tem que ser no mínimo 16 anos mais velho do que o adotado. Porque daí a gente mantém aquela postura de uma família mesmo. Um adotante mais velho, o pai ou a mãe adotivos mais velhos do que o filho ou a filha que forem adotados. Tudo bem? Bom, a partir daí, esse pai ou essa mãe que tem mais do que 18 anos, ele quer adotar, ele pode adotar como? Ele pode adotar a título singular, só ele adota, então uma pessoa vai adotar, é um pai adotivo ou uma mãe adotiva, ou é possível no nosso ordenamento também a adoção conjunta. A adoção conjunta no nosso ordenamento, ela é possível em 2 casos. Quem pode adotar conjuntamente? Traduzindo, quando 2 pessoas podem adotar. Então, aqui eu já dei uma informação importante, no máximo 2 pessoas. Não vai ter uma adoção por 3, por 4, por 5 pessoas. Quando 2 pessoas podem adotar. O ECA estabelece que podem adotar 2 pessoas quando forem casados ou quando viverem em união estável. Quando forem casados ou quando viverem em união estável. No nosso ordenamento, não existe previsão acerca do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em outros ordenamentos existe, como na Espanha foi aprovado, agora na província de Buenos Aires, na Argentina, foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas no Brasil não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então se discute se existiria uma união estável entre pessoas do mesmo sexo. Essa é uma questão muito polêmica, que ainda vai ser decidida pelos nossos tribunais, embora o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tenha dado algumas decisões nesse sentido, decisões recentes, dizendo que é possível, existe essa possibilidade, sim, existe a possibilidade de uma família formada por pessoas do mesmo sexo. Eu, particularmente, entendo que existe essa possibilidade mesmo. Mas e no tocante à adoção? Existe uma decisão recente do nosso STJ, do Superior Tribunal de Justiça, autorizando a adoção por pessoas do mesmo sexo. Era um casal de mulheres do Rio Grande do Sul e houve essa decisão é recentíssima, que autorizou a adoção entre pessoas do mesmo sexo. Já existia em São Paulo uma decisão de Catanduva, tá? Que autorizaram também. Mas é a primeira vez que o STJ se pronuncia sobre o assunto e o STJ autorizou a adoção por pessoas do mesmo sexo, 2 mulheres. Então, se a gente for seguir a ideia do ECA, isso seria uma outra hipótese do STJ estar reconhecendo uma união estável, não um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, essas são decisões inovadoras que têm sido trazidas agora para o nosso ordenamento através de decisões jurisprudenciais. Uma das nossas mais altas cortes, o Superior Tribunal de Justiça, ele acaba de decidir essa questão. Então, está resolvido. Ou adoção a título singular, ou uma pessoa só adota, ou um casal pode adotar, se for casado ou se viver em união estável. Ele quer adotar, o que ele tem que fazer? Agora, a Lei 12.010/09, que alterou o ECA, ela deixou esse processo de adoção mais rígido. A ideia de enrijecer o processo de adoção, tornar ele mais rígido, foi no seguinte sentido: evitar que ocorram situações que não são desejadas pelo legislador. Que tipo de situações? A gente ouve falar aí de comércio de crianças, de toda uma indústria da adoção em alguns estados e etc. e tal. Então, o legislador acabou tornando mais rígido esse processo para ver se ele fiscaliza menor, sempre em busca do superior interesse do menor. Então, agora, para que os pais, os adotantes, queiram adotar, eles precisam se inscrever num cadastro obrigatório que vai ter em todos os estados, e os estados têm que necessariamente se comunicar, e todos os estados têm que ter noção desse cadastro. Para se preparar para esse cadastro, é necessário, de acordo com as novas normas do ECA, agora é necessário uma preparação psicológica e jurídica. Então, os pais têm que ter uma preparação psicológica e jurídica. Não é assim, resolvi adotar, chego lá, pega uma criança, acabou-se. Não, para evitar alguns problemas que a gente tem tido por aí, de abusos, de menores e etc. e tal, é necessário uma fiscalização intensa para se apure que essa adoção vai beneficiar o menor e vai preservar o bem-estar desse menor. A ideia primeira é preservar o bem-estar do menor.
Então, esse cadastro, ele vai funcionar com isso. É uma forma do juiz verificar se a pessoa, o candidato a adotante, se ele contém todos os requisitos para adotar, se ele está preparado para isso. Por isso é interessante essa preparação psicológica, essa preparação jurídica. Ok? E daí? Daí a adoção é feita por sentença. Não existe adoção por escritura pública mais. Pelo antigo Código 16 existia adoção por escritura pública, mas não tem mais. A adoção é feita sempre agora por sentença. É necessário um processo judicial. E daí perguntam, gente, estamos seguindo aqui um raciocínio lógico. Se a ideia é preservar o interesse do menor, se a ideia é proteger o menor, garantir o seu bem-estar, fazer com que esse menor esteja sempre tutelado, nada mais importante que a gente tenha um juiz e um promotor determinando se esse menor pode ser ou não pode ser adotado. Na verdade, quem vai determinar é o juiz, porque é ele quem vai dar a sentença, mas o promotor vai fiscalizar e vai defender o interesse do menor. Então, é uma sentença judicial, é o instrumento necessário para que se promova a adoção do menor. Vai ter todo um processo, portanto, para que se chegue a essa sentença. Uma vez prolatada a sentença, transitada em julgado, ela vai produzir efeitos a partir do seu trânsito em julgado. É uma sentença constitutiva, tá? Que produz efeitos a partir do trânsito em julgado, salvo em uma hipótese, a hipótese da adoção pós-mortem. Como é que é isso? O que é adoção pós-mortem? É possível que uma pessoa adote depois de morto, mas como é que ele vai manifestar a vontade? Aí está a grande jogada. O ECA autoriza a adoção pós-mortem, desde que o adotante já tenha manifestado de forma inequívoca a sua vontade de adotar. Então, já se instaurou o processo de adoção, no curso desse processo, o adotante já foi ouvido, e aí ele declarou de forma inequívoca que ele queria adotar certa determinada criança ou adolescente. Nesse caso, se houve a declaração inequívoca de que ele queria adotar, aí é possível a adoção pós-mortem. É possível a adoção após a morte. Nesse caso específico, a sentença vai retroagir para a data da morte, só nessa exceção. Ok? Quem mais pode adotar? Quem pode adotar? Existe uma limitação, então eu já vi que são os maiores de 18 anos, tem que ser no mínimo 16 anos mais velhos, mas qualquer parente pode adotar? Não. Quem não pode adotar? Os ascendentes não podem adotar, então não é válida, por exemplo, a adoção por avós, tá? E também não podem adotar os irmãos. Então é bom guardar. Nem os ascendentes podem adotar, o avô não pode adotar o neto, e os irmãos também não podem adotar. Os outros parentes, eles podem adotar. Ascendentes não podem e nem irmãos. Ok, tá perfeito. Já vi que os ascendentes não podem adotar, os irmãos também não, as pessoas casadas podem, aqueles que vivem em união estável também podem. Como é que fica agora a questão da adoção? E a pessoa que já tem a guarda de um menor, já está cuidando do menor, isso é o que a gente chama vulgarmente de adoção à brasileira. O que é adoção à brasileira? Vulgarmente é chamado de adoção à brasileira. Não existe esse instituto da adoção à brasileira. Mas é capaz de vocês algum dia ouvirem falar de adoção à brasileira. O que é adoção à brasileira? É aquela pessoa que pegou uma criança para criar e agora está criando, está convivendo com essa criança, está convivendo com esse menor, com esse adolescente há muito tempo e acaba registrando o seu nome. Ele não pode fazer isso. Cuidado. O falso registro de nascimento é crime. Eu não posso registrar um filho que não seja meu. Aí nós estamos diante de um crime. Então o que acontece? É aquela pessoa que por um fim altruístico, por altruísmo mesmo, ele quer adotar, tirou uma criança da rua, começou a cuidar dessa criança, o que ele deve fazer? Aqui nós temos uma alteração interessante trazida pela lei. Interessante e polêmica, porque tem muita gente dizendo que isso vai tornar um pouco mais complexo o ato da adoção. Qual é a alteração? O ECA agora, ele só autoriza a adoção, se eu já tiver a guarda, sem passar pela lista, em 3 situações. É o seguinte,
Toda pessoa que queira adotar, ela vai ter que se cadastrar, como eu acabei de falar para vocês. E daí ela entra numa lista. E ela vai ter que aguardar essa lista. Tem uma ordem de quem chegou primeiro, o Poder Judiciário tem que seguir essa ordem, e etc. e tal. Então ela vai entrar nessa lista e aguardar essa lista.